Hoje nós vamos visitar um laboratório secreto onde cultivam a planta aqui na faculdade, na UFSJ. Então aqui eles têm um projeto muito legal de cultivo. Ah, Jean, mas tem empresas que podem plantar? Tem faculdades que podem plantar? Sim. E o projeto que eles têm aqui nessa faculdade é muito legal, porque não é um projeto de cultivo comum. Então é um laboratório diferente que cultiva plantas diferentes. Talvez você nunca viu esse tipo de planta, então fique atento aí para você ver como funciona. E vocês já vão descobrir como é esse projeto. Para quem não conhece, essa aqui é o UFSJ, Universidade Federal de São João del Rei. Esse é o campus de Divinópolis. E para quem não sabe, eu estudei aqui, eu sou natural de Divinópolis, né? E quando eu decidi trabalhar com a planta pela primeira vez, eu saí do emprego público que eu estava e a minha ideia era estudar mais sobre a planta. E para isso, eu acabei entrando aqui na UFSJ. E o meu objetivo aqui era tentar estudar medicina. Só que eu entrei em bioquímica porque foi o que deu para passar no Enem. Entrei lá, comecei a estudar e aí quando eu estava estudando aqui, eu achei que eu não iria aprender sobre a planta aqui, só que eu quebrei a minha cara. Alguns meses depois que eu saí, anunciaram que a UFSJ foi a primeira faculdade autorizada a ter um cultivo da planta no Brasil. Só que aí eu já tinha saído, já era tarde. Porém, hoje eu tive a honra de ser convidado pela galera aqui do projeto para conhecer o projeto e hoje eu vou gravar um pouco mais aqui para vocês, mostrar para vocês o que eles fazem aqui. Estamos chegando aqui na faculdade agora, passei algum tempo da minha vida aqui, hein? Vários meses vindo aqui nesse bloco A e hoje nós estamos vindo aqui trabalhar com a plantinha. Na verdade, mostrar para vocês o laboratório secreto. Olha as obras rolando ali, aqui tem evolução, isso não dá para negar. Quando eu estudava aqui, não tinha esse bloco aqui, que é onde a gente vai, é um bloco novo que eles construíram. Bom, então eu tô chegando aqui no laboratório de cultivo de células vegetais aqui da UFSJ e tô aqui com os grandes Joaquim, que é o coordenador do projeto, o Rafael e o Felipe. E eles vão apresentar aqui pra gente o projeto que eles têm aqui sobre a planta. Inclusive tem uma arte ali com várias folhinhas da planta. E aí, me apresentem um pouco mais o projeto, vamos lá pra gente dar uma olhada? Pode ser? Certo. Então, pessoal, aqui nesse laboratório, né, onde cultivo de célula vegetal, é um prazer estar aqui com o Jean, o seu grupo. Nós temos aqui uma parte que temos um projeto de cultivo da cannabis sativa. Então, o Rafael aqui é um aluno de doutorado, ele já fez o mestrado aqui no grupo. Isso. Né? O Rafael trabalha com a parte de cultivo e temos também o Jean, que ele é farmacêutico, aluno de mestrado. Ele é o Felipe, né? É o Jean, é ele. Jean sou eu. Eu tô famoso aqui já. Eles vão me dar uma vaga aqui de membro honorário. Ele é bioquímico, o Jean também já faz parte do FSJ. Mas desculpa, o Felipe, então, que foi aluno de farmácia também, mestrado, e aí cada um depois vai se auto-apresentar e falar um pouco do seu trabalho. O Felipe trabalha na parte de análise. Mas sabe, pelo Rafael, desculpa, trabalha com a parte de cultivo. Pois eu aqui estou na parte do cultivo, né, das plantas, né, da cultura de tecidos. Então a gente faz vários experimentos, vários trabalhos ao mesmo tempo, né? A nossa ideia mesmo é estabelecer protocolos, né, a respeito do cultivo, da desinfestação, né, que seria a não contaminação, né, dessa planta, dessa espécie. Então, a gente está até com os projetos já em andamento, né, inclusive com o apoio aí do Jean, né, que está ajudando a gente também, né, que é uma parceria com a gente. A gente está até desenvolvendo alguns protocolos de desinfestação, mas o nosso trabalho é esse, né. A gente já teve um trabalho com sementes também, com a parte de sementes da planta, que a gente analisou sobre a viabilidade da semente a longo prazo, em diferentes tipos de temperaturas, né, de conservação também. Aí agora a gente já está mais focado na planta mesmo, né, no crescimento da planta em si. Muito bom. Aí, vocês estão com planta aí? Vamos lá, me mostra um pouquinho ali de como é o projeto aqui, né, na verdade, das plantas que eles cultivam aqui nesse laboratório dentro da faculdade. A gente está com algumas plantas pequenas, aqui tem um projeto em andamento, a gente está analisando o crescimento de cada planta, referente ao meio de cultura e o crescimento delas. Aqui já é um projeto em andamento. E aqui são algumas plantas mães que a gente já tem, algumas já estão até bem desenvolvidas, tudo em cultivo in vitro. E aqui também são outras replicatas, né? Outros clones
Boa. Para quem não conhece, isso aqui é a cultura de tecidos vegetal. Então, basicamente, eles pegam uma parte da planta bem pequena, que pode ser tipo essa aqui, ó, e fazem ela criar raízes e se desenvolver como uma planta, ó. Então, criou raízes, se desenvolve como uma planta, depois ela pode sair daqui e ir para o cultivo normal e vai ser uma planta normal. Exatamente. Esse meio de cultivo aqui, ele mimetiza o substrato, né, a terra, então ele tem todos os componentes que a planta precisa para crescer, né? E é controlado. Aqui a gente tem esse controle, né, sobre o parâmetro da luz, da temperatura. Então é um ambiente mais controlado para fazer esse crescimento da planta. Boa, beleza. Parabéns pelo projeto muito bom. E vocês buscam fazer melhorias também, né? Pelo menos vocês estudam, tipo, melhorar processos, Sim. tentam fazer, tipo, questão de canabinoides, né? Com que a planta... Tudo isso é um estudo, né, de cultivo linkado com o estudo lá de análise, né? Dependendo da análise da planta, né? Então, beleza. Deixa eu só mostrar aqui, então, um pouquinho da estrutura de cultivo. Então, a estrutura de cultivo deles é bem com luzes que não são próprias para cultivo, mas não tem problema, porque eles vão fazer o quê? Eles vão só manter ela dessa forma que ela não vai se desenvolver. Então, se ela fosse ficar mais tempo, ela ficaria com falta de luz. Só que como ela vai só até esse estágio, é tranquilo. Então, esse é o cultivo de plantas que eles têm aqui. Esse é o limite que eles chegam. Eles não cultivam a planta depois que ela fica maior. O objetivo deles aqui é estudar a cultura inicial mesmo da planta, né? Isso. O cultivo, a cultura, a propagação dela. Isso, muito bom. E que é uma parte extremamente importante aí, né, do processo de cultivo medicinal. Como que vocês estão enxergando essa nova regulamentação do cultivo? Você acha que vai abrir oportunidade para a cultura de tecidos vegetal? Eu sei a resposta, só tô perguntando. Pois é, a gente está aí nessa luta para poder melhorar nossas pesquisas em questão de cultivo, né? Poder fazer um cultivo na terra, né? Um cultivo mais avançado. Boa, né? Beleza. Eu acho que vai melhorar muito, porque A esperança é essa, né? Porque isso já é um padrão da indústria lá fora, a cultura de tecidos vegetal ela já é usada, então faz parte. Bom, então esse são o cultivo das plantinhas. Vamos lá olhar como que é feito a análise, ou na verdade, né, ver a explicação do Felipe, como que é a análise. Então, meu nome é Felipe, né? Como o Joaquim já me apresentou, também sou farmacêutico de formação. Eu trabalho aqui no laboratório com essa parte das análises, né? Então, todas as plantas lá produzidas pelo Rafael, de amostras que chegam, de extratos que a gente produz. Então, sou eu que participo dessa parte de controle de qualidade. A gente faz as análises por cromatografia para poder dosar a quantidade de canabinoide, para quantidade de terpenos, de outros compostos da planta, tanto para a gente poder ser como um resultado, né, do cultivo, quanto uma informação de controle de qualidade para a produção dos medicamentos dos pacientes, né? Vocês fazem aí teste para várias associações, indústrias farmacêuticas, pacientes medicinais, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Aí. Muito bom, parabéns. Vamos lá ver como é que é a análise dos canabinoides? Só para quem não entendeu, basicamente seriam como se fosse duas partes. Ali eles fazem cultura de tecidos vegetal e aqui eles fazem a análise dos canabinoides, de extratos, de flores. Bom, então aqui, né, a primeira etapa é quando a gente recebe a amostra ou quando a gente faz a coleta da amostra lá dentro. Então a gente recebe vários tipos. A gente recebe as flores, tem os óleos já diluídos prontos, o extrato que vai posteriormente ser diluído para fazer o medicamento. E aí a partir deles a gente emprega diversos processos para primeiro tirar os canabinoides da amostra vegetal e colocar no nosso solvente, né? A gente usa diversos solventes orgânicos, principalmente aqui metanol e clorofórmio. Então, primeiro a gente tira esses canabinoides da amostra vegetal, solubiliza ele nos solventes e depois a gente usa esse equipamento aqui, que é o equipamento de ultrassom, que vai promover vibrações muito, muito fortes, né, ultrassônicas, para poder fazer todos esses canabinoides serem extraídos. Entendi. E aí, a partir disso, tudo isso, obviamente, controlado com peso e volume, para a gente poder fazer o cálculo correto no final. E com esses canabinoides extraídos, a gente leva ele para o equipamento de cromatografia que fica em outro laboratório e lá a gente faz o doseamento. Estamos chegando aqui agora no outro laboratório, aqui que tem o aparelho de cromatografia. Então a gente já vai dar uma olhada aqui, tá só ligando aí, Windows 95. Aqui é um puta laboratório, ó. Baita laboratório de análise, então a coisa é bem científica mesmo, projeto bem legal. E é isso. A central analítica da UFRJ, então a gente concentra várias informações de análise para
Aí é Central Analítica Isso. da UFSJ. Central Analítica da FSJ, aqui tem vários equipamentos concentrados de uso comum, né? Então tem vários laboratórios aqui ao redor que utilizam esses equipamentos para fazer análise de produtos. Muito bom. Não só de cannabis, né? Mas de diversas outras áreas. Muito bom. Para mim é uma satisfação enorme ver aonde a planta chegou. Chegou nos laboratórios das faculdades. É uns aparelhos que o cultivador doméstico geralmente nunca viu, né? Tá ligando ali o programinha. Basicamente aí essa é a tela do programa. Então esse daqui, E aí você coloca aqui o produto ou ali? isso aqui, né? Então, esse aqui ele é o HPLC, né? Cromatografia líquida de alta eficiência. Então aqui dentro a gente coloca o frasquinho que tem a mistura de canabinoides. Aqui ele aspira essa amostra e joga aqui dentro. Ele tem uma bomba de pressão e um detector de luz. Então ele puxa a amostra, separa os compostos, igual eu mostrei lá, vou mostrar no resultado depois. Ele separa esses canabinoides, aí o detector de luz percebe a presença de cada um, e aí aqui esse programa gera pra gente um gráfico, né? Então, em cada tempo, saiu um canabinoide, ele dá um sinal. Saiu outro, ele dá outro sinal. Então Boa, aqui o equipamento beleza. separa e detecta pra gente o que tem. E a gente consegue fazer uma relação ali do valor que deu no equipamento com a quantidade de canabinoide na nossa amostra. Boa, beleza, muito bom. Um equipamento altamente científico, né? Obrigado por apresentar aqui o equipamento, o laboratório. E esse aqui, galera, é o resultado do teste dos canabinoides que ele fez, ó. Então lá no nosso equipamento de cromatografia, ele vai fazer a separação dos canabinoides e a identificação. Então aqui nesse gráfico a gente consegue ver quando, né, cada composto saiu, cada pico representa um canabinoide, né, como tá na legenda. E depois a gente faz esse cálculo para saber a porcentagem relativa, né, então de todos os canabinoides, quanto é CBD, quanto é THC, pra gente ter uma ideia geral da composição da planta. E depois a gente passa para a parte da quantificação, né, que são os miligramas de cada composto na planta. E é baseado nesse resultado aqui que são feitas as diluições para os medicamentos. Legal, bem legal. E esse método, ele é bem preciso, né? Ele é muito mais preciso do que aquelas maquininhas, por exemplo, que a galera faz o teste só a maquininha. Aqui com a metodologia que a gente aplica aqui no laboratório, a gente já fez vários testes e a gente tem aí uma reprodutibilidade muito alta. Então a gente tem aí 100% de recuperação dos canabinoides em quase 100% das vezes. Boa, muito bom. O projeto é excelente, parabéns mais uma vez. E não sei se vocês lembram que eu fazia faculdade aqui de bioquímica e eu saí porque eu achei que eu não ia trabalhar com a planta aqui ou que eu não iria aprender. Tá aí mostrando que eu quebrei a minha cara e que eles trabalharam com a planta sim. E, inclusive, eles foram a primeira faculdade autorizada a cultivar, não foi? Primeira autorizada do Brasil autorizada a ter um cultivo da planta, não foi? Certo, já. Primeira ou segunda? Isso, nós somos a primeira universidade no país, a primeira instituição no país, né? A primeira instituição no país que obteve uma autorização da Anvisa. Então a gente deve muito aqui também à universidade, né? Ao FSJ, né? Aqui a Universidade Federal de São João del Rei, que nos deu todo apoio, né? Ela conseguiu nos dar infraestrutura e também a nossa insistência, né? Porque eu não fiz sozinho. Então meus alunos, meus parceiros, outros professores também que ajudaram também a gente conseguir a primeira autorização do país para cultivo de cannabis em uma instituição pública. Aí agora já tem várias instituições no Brasil, inclusive até a Embrapa agora conseguiu autorização para fazer o cultivo. Aqui no nosso laboratório, apesar de a gente ter essa pesquisa biotecnológica, né, o cultivo que o Rafael mostrou para vocês, né, nós temos também pretendendo fazer cultivo também na terra. Até o Jean está nos ajudando também nesse projeto também. A gente vai tentar ainda, dessas técnicas que estamos estabelecendo aqui no laboratório, tentar viabilizar plantas mais viáveis para vários ambientes, com teores específicos de canabinoides, com qualidade para quem tiver que usar os canabinoides, esse tipo de produto, possam ter o melhor dela, né? E a gente pretende com isso, com todo apoio. Esperamos que a Anvisa aprove o nosso projeto, que já está lá há algum tempo, né? Para poder a gente também poder fazer essa etapa aqui no nosso laboratório. Pô, é muito bom. Vai aprovar sim, com certeza. Mais uma vez, parabéns aí. Parabéns pelo projeto. Obrigado por me receber aqui, mostrar como funciona tudo. Beleza? Muito obrigado. Boa, muito bom. E aí, o que vocês acharam do projeto? A galera é muito gente boa. Isso que eles estão fazendo aqui, pô, é a revolução da planta acontecendo aí diante dos nossos olhos. Então é isso. Se você gostou, comenta aí nos comentários o que você achou. Se você gostaria de trabalhar nesse projeto também. Se você gosta de pesquisar sobre a planta, ó, tá aí uma boa faculdade para você fazer, o FSJ. A cidade aqui é excelente.
Cidade pequena, tranquila, tem de tudo. Então, se você gostou desse projeto aí e quer participar, é só você entrar aqui na UFSJ, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.